Olá, meu nome é Isabela e apresento esse vídeo sobre anticorpos monoclonais como trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Biotecnologia da Unifesp. O que é um anticorpo? Também chamado de imunoglobulina, é uma proteína sintetizada pelo linfócito B em resposta a estruturas estranhas conhecidas como antígenos, é o principal componente da nossa resposta imune humoral. Como é a estrutura do anticorpo? Formado por duas cadeias leves idênticas e duas cadeias pesadas idênticas, cada cadeia leve é composta por um domínio variável e um constante, e cada cadeia pesada é formada por um domínio variável e 3 ou 4 domínios constantes. Os domínios CH2 e CH3 das cadeias pesadas formam a fração FC, responsável pelas funções efetoras do anticorpo. Os domínios VL-CL da cadeia leve e VH e CH1 da cadeia pesada formam a fração FAB, de ligação ao antígeno. Há 3 regiões dos domínios variáveis das cadeias leve e pesada, chamadas de regiões de determinação de complementariedade, CDRs, responsáveis pela especificidade do anticorpo. O anticorpo monoclonal é um anticorpo específico para uma única região do antígeno, chamada de epítopo, e é produzido por um único clone de linfócito B. Existem 4 tipos de anticorpos monoclonais e o sufixo do nome os identifica: o murino, estrutura toda de camundongo, sufixo -mab, o quimérico, domínios constantes humanos e variáveis de camundongo, sufixo -ximab, o humanizado, CDRs de camundongo e o restante humano, sufixo -zumab, e os humanos, estrutura toda humana, sufixo -umab. A imunogenicidade diminui conforme estrutura mais humana. Existem diversas técnicas de produção de um anticorpo monoclonal. Uma delas é a do hibridoma, em que são extraídos linfócitos B do baço de camundongo previamente imunizado com antígeno de interesse e fundidos com células de mieloma murino, com o uso do polietileno-glicol, e depois cultivados em meio específico RAT, em que haverá crescimento apenas dos hibridomas, com capacidade de produzir um anticorpo específico e crescer indefinidamente. Depois, o hibridoma que produz o anticorpo com a especificidade desejada é selecionado e clonado para a produção ilimitada de anticorpos murinos. Outra técnica é pelo uso da tecnologia do DNA recombinante em engenharia de anticorpos, que pela união da sequência de DNA codificante dos domínios variáveis murinos com a codificante dos domínios constantes humanos, produz anticorpo quimérico, ou da sequência de DNA codificante das CDRs murinas com a codificante das demais regiões humanas, produz anticorpos humanizados, pela técnica do CDR-Graft. Mais uma técnica é a de expressão em fagos, que produz anticorpos humanos a partir da coleta de sangue de indivíduos, isolamento de linfócitos B, extração do RNA e conversão em cDNA, amplificação das sequências VL e VH, que são inseridas em um fagomídeo e fusionadas ao gene da proteína do capsídeo. Os fagomídeos são colocados para serem amplificados em E. coli com fagos auxiliares, e os fagos resultantes expressam fragmento do anticorpo em sua superfície. É formada uma biblioteca de fagos recombinantes com diferentes especificidades. Para a seleção, a biblioteca é exposta ao antígeno escolhido imobilizado em uma superfície, os fagos que se ligam são separados, reinfectam E. coli e esse ciclo se repete até que os fagos com maior afinidade sejam selecionados. As sequências VL e VH deles são sequenciadas, unidas às dos domínios constantes do anticorpo e expressas em sistemas para sua produção. Outra forma de produzir anticorpos humanos é por animais transgênicos. Os camundongos são geneticamente manipulados com 2 interrupções dos genes endógenos de cadeia leve e pesada e introdução de 2 transgênios humanos que codificam cadeia leve e pesada humana, tornando-o capaz de sintetizar anticorpos humanos quando imunizados. Uma das mais recentes técnicas de produção de anticorpos humanos é o sequenciamento de célula única, em que a partir do sangue de um indivíduo marcam-se as células B produtoras de anticorpos, que são separadas das demais pela citometria de fluxo. Depois, cada célula B é analisada individualmente, extraído o RNA e sequenciado, para remontar a estrutura dos anticorpos de cada uma delas. A produção, após a sequência do anticorpo obtida por diversas dessas técnicas, envolve o uso de um vetor de expressão e uma linhagem celular de mamíferos, geralmente células de ovário de hamster chinês, e posterior purificação e obtenção dos anticorpos monoclonais. Os anticorpos monoclonais têm aplicações no diagnóstico, em técnicas de monofluorescência, de ensaios imunoenzimáticos e de testes rápidos de antígeno para diversas doenças infecciosas, e de citometria de fluxo para imunofenotipagem de linfócitos.
E no tratamento de doenças autoimunes, reumatológicas como adalimumab, gastrointestinais como vedolizumab e neurológicas como satralizumab, alérgicas como benralizumab na asma e dupilumab na dermatite atópica, infecciosas como palivizumab na prevenção da doença grave pelo vírus sincicial respiratório, oftalmológicas como ranibizumab na degeneração macular relacionada à idade, oncohematológicas como bevacizumab e atezolizumab no câncer, rituximab no linfoma e leucemia e o daratumumab no mieloma múltiplo, e na rejeição de transplantes como basiliximab. Obrigada!